Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando sobre convicção religiosa e não é algo simples não, é algo complicado. Mas me veio uma luz aqui, uma iluminação que eu achei interessante, porque quando a gente fala de convicção religiosa, por exemplo, de um advogado defender um cara terrível para a sociedade, mas é o papel dele. E quando a gente fala de convicção religiosa, a gente tem que vir para o centro, vamos lá, da mensagem bíblica que criou as religiões, que é a Bíblia, a gente vem para Jesus. Jesus não só defenderia um cafetão, como ele morreu por um. Isso é muito doido, né? Porque a gente tira tipo assim, a gente tira razões para não defender o cara quando o centro da nossa crença morreu por ele. Então, assim, é um conflito gigante. Não, eu devo ou não devo defender um cara que é uma cidade? Calma aí, Jesus morreu por esse cara. Jesus não só defenderia, Jesus morreu pelos pecados dele. Então, assim, isso muda um pouco essa maneira. Talvez isso pode elucidar um pouco a sua maneira de pensar, porque a gente pega o exemplo de Jesus e parece que a gente inverte eles para deixar de fazer o bem, de fazer o que nós devemos fazer, às vezes até por obrigação de trabalho, para alguém por quem Jesus morreu. Eu não sei nem para onde é que eu vou no debate aqui, eu vou mas pensar... isso não é forte, pastor Levi. Muito forte, muito forte. Você trouxe à tona aí uma situação... O que Jesus faria? Faria, né? Jesus morreu para salvar, né? O advogado está ali para tirar o cara da prisão. Tirar o cara da prisão. Aliás, o advogado está ali, talvez, não para dizer... diminuir a pena do cara. Se isso queria chegar. Fazer justiça na pena. O cara não pode ficar indefeso, então ele está ali para defender. Né? É lógico que se algumas questões ferirem alguns princípios dele religiosos, você vai ter que mentir, por exemplo. Orientar o camarada a mentir. Qual a declaração dele? Inocente. Ele sabe que o cara sabe que não é, né? Então, é uma crise muito grande. Eu sou formado em Direito, nunca advoguei, né? Eu me lembro que na primeira vez uma colega pediu para eu fazer uma separação. Eu fiz com muita tristeza, porque o direito nos ensina a reconciliar, mas hoje os advogados estão mais querendo separar mesmo. Eu entrei em conflito, né? E de lá para cá eu nunca advoguei, eu só ajudei naquela separação. Mas se citar um exemplo meu aqui, quando eu era novo, trabalhava numa empresa pública, na época era privada, aquele setor cobrava fora da tabela. Eu trabalhei ali durante vários anos. E quando eu percebi que o negócio era um tanto fraudulento, eu me senti mal, participei de um congresso da juventude lá em Angra dos Reis e conversei com um defensor público, né? Agora não me lembro o nome dele, era pastor da Igreja Batista lá de Ipanema. E eu expus para ele a minha crise, a minha religião, os meus conceitos bíblicos, a minha convicção religiosa, e estava fazendo algo que me fazia sentir mal. E que bom aquele irmão, pastor, me dá uma orientação sábia. Levi, continue no seu emprego. Você dá subsistência à sua família. Mas ore a Deus para que Ele abra as portas para você. 2 meses. Passei no concurso, né, público, ninguém podia me obrigar a fazer aquilo que eu não gostaria de fazer. Eu faço aquilo que o estatuto do funcionário me exige fazer. Enfim, né, eu busquei a orientação de Deus. Né? Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando entra nesse conflito em não tomar uma decisão sob a emoção ou até mesmo sob o poder da convicção sem consultar a Deus, esperar o tempo certo para decidir de forma correta. No caso do advogado, eu acho que é uma questão bem séria, né? Porque ali ele vai trabalhar para defender. Eu acho que só tem o que se deve pensar muito quais os artifícios usados. A Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, olha, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma glória, nisto pensai. Há algumas profissões que são muito mais complexas. Talvez a profissão de advogado seja uma delas. Mas assim, a gente às vezes pensa, não, mas advogado... O pastor tem uma missão muito complicada, que se não souber, não tiver diante de Deus e com esses princípios, eu acho que a Bíblia nos dá caminhos. Tudo que é justo, honesto, verdadeiro, puro, amável, de boa fama.
Então, assim, a crise desse advogado, talvez eu possa dizer para ele o seguinte: olha, se você estiver buscando fazer a coisa nesse tom, desta forma, vai. Deixa eu passar um pouco a página e além. Eu acho que também, assim, muitas dessas questões da convicção religiosa não é necessariamente a convicção em si, mas é como nós apresentamos elas, como nós a exercemos diante das pessoas. Deixa eu voltar um pouco, e aí eu vou trazer, porque assim, nós vivemos tempo de politicamente correto. E convicções religiosas não necessariamente são politicamente corretas, não. Tem algumas coisas que nós acreditamos, que eu vou além de convicção, que eu falo de evangelho agora, não estou falando de convicção, estou falando, está explícito no evangelho, que é politicamente incorreto. Mas é interessante também pensar que a mesma convicção que eu tinha, que eu tenho hoje baseado no evangelho, são exemplos das convicções de Jesus. E às vezes o posicionamento nosso diante da mesma situação é contrário àquele que Jesus teria. Eu quero falar um pouco sobre como nós evangélicos do Brasil, com as nossas convicções, lidamos hoje com essa grande, desculpa a palavra que eu vou usar, mas um grande circo que se tornou esse debate de homossexuais, gays e evangélicos. Para mim se tornou já um circo, esse negócio de já envolveu política, outra coisa, e saiu de debates ideológicos ou confissionais, né? Porque eu me preocupo em tempos que Jesus expulsa todo mundo que vai apedrejar uma mulher que acabou de cometer um adultério, e eu estou aqui apontando o dedo para os outros, ou dizem, né, que eu nunca fiz isso, mas dizem que eu estou apontando o dedo para o outro gay porque ele quer casar com outro homem. Né? Às vezes, a nossa convicção como evangélico é do mesmo jeito que eles fazem um lobby para querer casar e adotar filhos e fazer pastor casar eles por obrigatoriedade, nós fazemos o lobby de não queremos casar vocês por obrigatoriedade e vocês nem merecem casar. E eu estou tirando um direito que ele tem de unir com a pessoa que ele quiser se unir, uai. Qual o problema? Tu quer casar com homem, irmão? Eu sei que o meu posicionamento pode ser, para você de casa, um pouco antagônico que você está ouvindo, pode ser errado, mas o direito de escolher com quem uma pessoa deve viver não é meu, não é da minha convicção, é da pessoa. Mas a minha convicção quer dizer que ela não pode casar com aquela. Então, como é que vocês entendem? Vamos trazer agora para dentro de casa esse debate. Quando a minha convicção que homem não deve casar com homem, não pode adotar filho, e isso é um direito da pessoa, humano, e não de uma convicção religiosa, como é que vocês entendem todo esse debate? De fato, André, a convicção não tem nada a ver com o modo que ele está sendo exposto. O que Jesus faria nesse caso? Apontaria o dedo e fala que eles iriam para o inferno. Porque a gente faz muito isso. Vai para o inferno. Mas o fofoqueiro, que também na Bíblia está dizendo que vai para o inferno, a gente não aponta dentro da igreja como fofoqueiro e fala que ele vai para o inferno. Com adultério, a gente também não trata da mesma maneira. Mas com homossexualismo, por causa desse circo, a gente aponta hoje, se posiciona, é um absurdo. Como é que vocês entendem tudo isso dentro das convicções religiosas? André, vou começar pelo princípio do trampolim político. É você usar uma ideia, né, para defender uma etapa política para promoção. Eu participei de acho que 2 ou 3 debates falando sobre o tema. E minha posição sempre foi essa. O fato do movimento, do GLTBS, né? Sabe nem mais a sigla. Nem sei mais a sigla. Aumenta sempre. Impor uma situação por uma convicção deles, eles são um segmento. Por convicção deles, exato. Eles são um segmento da sociedade. Eles estão impondo uma situação por convicção deles. A imposição deles não afeta o meu caráter, não vai mudar o meu pensamento. Ponto. Vai mudar a tua ação, no sentido de que a pastor tem que casar por obrigatoriedade, mesmo sendo contra a sua própria convicção. Esse é o negócio. Quando a minha convicção interfere a convicção do outro. Nesse caso, vamos pensar... Aí a gente vai entrar no campo muito complicado, porque a gente vai debater o princípio da convicção pessoal, mas a gente vai entrar na questão do princípio da liberdade religiosa. Então, assim, é o que eu falo. Uma convicção, ela não pode se impor a uma liberdade que já me foi outorgada. Eu tenho o princípio da liberdade religiosa. Então, eu como cidadão e como pastor local, o meu estatuto já está lá. Então, eu já aviso de cara, aqui o princípio é esse. Se o cara está querendo entrar para se impor e querer me obrigar a fazer alguma coisa... Ou muda de convicção... Ou ele vai ver judicialmente. Então vai ter que bater de frente comigo judicialmente. Porque, legalmente, eu estou no meu direito porque aquele grupo ali, aquele grupo religioso, ele está fundamentado
nessa convicção religiosa. Uma convicção não pode sobrepor um direito de Com liberdade. certeza, Ok. isso aí. A Acho que é o resumo que a gente pode Você chegar. falou em circo, e é isso mesmo. A gente está, E aí a meu tem ver, candidato perdendo a favor e tempo. contra e votando. Eu falei, que Perdendo isso? tempo. Parece que a gente esqueceu da história bíblica. Esqueceu a humanidade, o A homem. Bíblia, desde como pecou. Olha só, acho que a gente precisa, sim, como evangélico, mostrar à luz da Bíblia o certo. Correto. O certo. Deus disse para Adão: não comeis do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Enfim, ele disse. O homem comeu. Ele não matou o homem ali no momento. Viva agora as consequências da sua escolha. A gente vai lá para Deuteronômio, a gente vê lá, ó, se você obedecer, as bênçãos estão aí. Mas se você desobedecer, a maldição está aí. Então, acho que o povo de Deus precisa realmente voltar-se ao Evangelho. O Evangelho é Cristo, as atitudes de Cristo. Ele amou. Agora, ele amou o pecador, não amou o pecado. Então, a gente precisa, com amor, mostrar o pecado. Mas, se você vai na Bíblia de Moça Bonita, na esquina da igreja tem lá uma porção de travesti, que vão à cantina da igreja lanchar. A gente recebe com o maior amor. Vai terça-feira lá no vôlei da igreja, da rapaziada, tá cheio Joga um vôlei bem. de homossexuais. A ponto do líder pedir socorro. Pastor, quero ajuda. Eles querem aconselhamento. É muita gente. E eu vou lá, aperta muito cada um, né? Abençoo. Enfim, vamos receber. Agora aqui, como você disse, aqui é assim. Tem a nossa forma de agir, né? As atitudes, tem regras de fé. Então, se sair desse conceito nosso, vamos chamar a conversa. Então, eu acho que é isso que a gente está tentando aprender com Jesus. Vamos para um rápido break, aí daqui a pouco a gente volta para falar disso, das implicações do nosso posicionamento, né? E qual a maneira correta de se posicionar? Com o amor, temos que aprender a fazer isso. Jesus era muito bom nisso. Pegou, não sei o quê, atira a primeira pedra que não pecou. Foi todo mundo embora, pegou, levanta. Vai, minha filha. Aqui assim, não peca mais. Vai, beleza, mas aqui assim, Aqui, não peca mais. Tá bom? A gente vai... Não, aí muda a história. Vamos falar um pouco também sobre isso, porque convicção religiosa, de alguma maneira também, é aquilo que a gente estava falando. Que é interessante isso. Uma convicção, como acontece na igreja lá, onde os homossexuais vão jogar vôlei, tem uma integração. Porque geralmente uma convicção, a tendência é segregar as pessoas, fazer grupinhos. O que são as denominações? Senão confissões religiosas dentro do evangelho. Eu entendo, meu entendimento da Bíblia é esse, o meu é esse. Então vamos nos reunir aqui, Claro que hoje nós temos uma liberdade, nós temos um vai e vem, conversamos muito bem, mas nem sempre foi assim. Mas a convicção geralmente forma segregações e não deveria fazer isso, porque a gente acabou de falar, a convicção é coisa própria, não deve ser para o coletivo. Quando se torna coletivo, aí a gente está falando de imposições. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais.